Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. O reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu, a chamada às criaturas, a ordem, ao seu posto e a finalidade para a qual foram criadas por Deus. Volume 6. Trecho 1. 1º de novembro de 1903. Quando a alma faz todas as suas ações pelo único fim de amar a Jesus, caminha sempre de dia, para ela jamais é noite. Continuando meu estado habitual, me encontrei fora de mim mesma e me via como um pequeno vapor. Eu ficava toda maravilhada ao me ver reduzida nessa forma. Enquanto eu estava nisto, veio meu adorável Jesus e disse-me: minha filha, a vida do homem é vapor, e assim como ao vapor e só o fogo que o faz caminhar, e à medida que o fogo é vivo e muito, assim corre mais veloz, e se é pouco, caminha a passo lento, e se está apagado, fica detido, assim a alma, se o fogo do amor de Deus é muito, pode-se dizer que voa sobre todas as coisas da terra e sempre corre e voa a seu centro que é Deus. Agora, se é pouco, se pode dizer que caminha com dificuldade, arrastando-se e enlameando-se de tudo o que é terra. Se está apagado, fica parada, sem vida de Deus nela, como morta tudo o que é divino. Minha filha, quando a alma em todas as suas ações não faz por outra coisa, senão com o único fim de me amar, e nenhuma outra recompensa quer de seu obrar mais do que o meu amor, caminha sempre de dia, jamais é noite para ela, mas bem caminha no mesmo sol, que quase como vapor a circunda para fazê-la caminhar nele, fazendo-lhe gozar toda a plenitude da luz. E não só isso, senão que suas mesmas ações servem de luz para o seu caminho e sempre adicionar nova luz. Trecho 2. 8 de novembro de 1903. Jesus diz como deve ser o amor do próximo. Encontrando-me no meu habitual estado, estava a implorar por certas necessidades do próximo, e o bendito Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: com que fins rezas por essas pessoas? E eu: Senhor, e tu por qual fim nos amaste? E ele: amo-vos porque sois coisa minha, e quando o objeto é próprio, sente-se como obrigado, é como uma necessidade amá-lo. E eu: Senhor, estou rezando por estas pessoas porque são coisa tua, de outra maneira não me teria interessado. E ele, pondo a mão na minha testa, quase a apertando, acrescentou: ah, então é porque são coisa minha? Assim está bem o amor do próximo. Trecho 3, 10 de novembro de 1903. Como o verdadeiro amor se esquece de si mesmo.
Continuando no meu estado habitual, assim que vi o bendito Jesus, dizia-me: minha filha, o verdadeiro amor se esquece de si mesmo e vive nos interesses, as penas e tudo o que pertence à pessoa amada. E eu, Senhor, como se pode esquecer de si mesmo enquanto sentimos tanto? Não é que seja uma coisa distante de nós ou bem dividida que facilmente se possa esquecer. E de novo acrescentou que aí está o sacrifício do verdadeiro amor, porque enquanto se tem a si mesmo, deve viver a tudo o que pertence à pessoa amada, e mais, se recorda de si mesmo, esta lembrança deve servir para se fazer principalmente em como poder consumir-se pelo objeto amado, e o amado, se vê que a alma se dá toda a ele, a saberá recompensar bem, dando-lhe todo a si mesmo, fazendo-a viver de sua vida divina, assim que quem tudo esquece, tudo encontra. Além disso, é necessário ver a diferença que há entre o que se esquece e o que se encontra. Esquece-se o feio e encontra-se o belo. Esquece-se a natureza e encontra-se a graça. Esquecem-se as paixões e encontram-se as virtudes. Esquece-se a pobreza e encontra-se a riqueza. Esquece-se a ignorância e encontra-se a sabedoria. Esquece-se o mundo e encontra-se o céu. Trecho 4, de 16 de novembro de 1903. Não há sacrifício sem esquecimento de si mesmo, e o sacrifício e esquecimento de si mesmo fazem nascer o amor mais puro e perfeito. Esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, encontrei o menino Jesus nos braços e uma virgem que me estendeu em terra para me fazer sofrer a crucificação, mas não com pregos, mas com fogo, pondo-me um carvão de fogo nas mãos e nos pés. E o bendito Jesus, que me assistia enquanto sofria, dizia-me: minha filha, não há sacrifício sem esquecimento de si mesmo, e o sacrifício e o esquecimento de si faz nascer o amor mais puro e perfeito. E sendo sagrado o sacrifício, acontece que este me consagra a alma como digno santuário meu, para fazer ali minha perpétua morada. Então faz com que o sacrifício trabalhe em ti para te tornares sagrado a alma e o corpo, para que tudo seja em ti sagrado e consagrar-me tudo a mim. Trecho 6, de 19 de novembro de 1903. Enquanto se é nada, pode ser tudo. Continuando o meu habitual estado, vi dentro de mim o bendito Jesus e uma luz na minha inteligência que dizia: enquanto se é nada, se pode ser tudo. Mas em que modo? Torna-se tudo com o sofrimento. Sofrer faz com que a alma se torne pontífice, sacerdote, rei, príncipe, ministro, juiz, advogado, reparador, protetor, defensor. E como o verdadeiro sofrer é o sofrer querido por Deus em nós, se a alma se une em tudo a seu querer, esta união, unida ao sofrer, faz que a alma impere sobre a justiça, sobre a misericórdia de Deus, sobre os homens e sobre todas as coisas. Agora, assim como a Cristo o sofrer lhe deu todas as mais belas qualidades e todas as honras e ofícios que a natureza humana pode conter, assim a alma, participando no sofrer de Cristo, participa das qualidades, das honras e dos ofícios de Cristo, que é o todo. Trecho 6, de 23 de novembro de 1903. Não há beleza igual ao sofrer somente por Deus. No meu íntimo, fiquei impressionada com o que tinha escrito acima, como se não estivesse conforme a verdade. Por isso, assim que vi o bendito Jesus, disse: Senhor, o que escrevi não está bem.
Como pode ser tudo isso só com o sofrer? E ele: minha filha, não te admires, porque não há beleza que iguale ao sofrer só por amor de Deus. De mim partem continuamente duas flechas, uma do meu coração, que é de amor e fere a todos aqueles que estão no meu regaço, isto é, que estão na minha graça. E esta flecha produz chagas, mortifica, irrita, aflige, atrai, revela, consola e continua minha paixão e redenção naqueles que estão em meu colo. A outra parte do meu trono eu a confio aos anjos, os quais, como ministros meus, fazem correr esta flecha sobre qualquer espécie de pessoas, punindo-as e excitando todos à conversão. Agora, enquanto isso dizia, me participou suas dores, dizendo-me: eis também em ti a continuação de minha redenção. Trecho 7, de 24 de novembro de 1903. Como cada palavra de Jesus são tantos elos de graça. Continuando o meu estado habitual, mal vi o bendito Jesus dentro de mim, e como se quisesse continuar a tirar-me as dúvidas, disse-me: filha, eu sou a verdade mesma, e jamais pode sair de mim a falsidade, ou mais alguma coisa que o homem não compreende, e isto faço para fazer ver que, se não se compreende bem a palavra, como se pode compreender em tudo o Criador? Mas, no entanto, a alma deve corresponder pondo em prática a minha palavra, porque cada palavra são tantos elos de graça que saem de mim, dos quais faço dom à criatura, e se corresponde, estes elos os acorrenta aos outros já adquiridos, senão os devolve a seu Criador. E não só isso, senão que eu somente falo quando vejo a capacidade da criatura que pode receber esse dom, e correspondendo-me não só adquire tantos elos de graça, mas adquire também tantos elos de sabedoria divina. E se os vejo acorrentados com a correspondência, disponho-me a dar-lhe outros dons. Mas se vejo meus dons rejeitados, retiro-me, guardando silêncio. Trecho 8, 3 de dezembro de 1903. Com a divina vontade somos tudo, sem ela somos nada. Continuando o meu estado habitual, por pouco tempo veio o meu bendito Jesus dizendo-me: minha filha, qualquer ação humana que não tem nenhum nexo com a vontade divina, põe fora a Deus de sua própria criação, até mesmo o mesmo sofrer, por quão santo, nobre e precioso fosse a meus olhos, não obstante, se não é parto de minha vontade, em vez de me agradar, me indigna e me é desagradável. Ó poder da vontade divina, como é santa, adorável e amável, contigo somos tudo, ainda que nada façamos, porque tua vontade é fecunda e nos dá à luz todos os bens, e sem ti somos nada, embora tudo façamos, porque a vontade humana é estéril e esteriliza todas as coisas. Trecho 9, 5 de dezembro de 1903. Como o santo desejo de receber a Jesus substitui o sacramento, fazendo com que a alma respire a Deus e que Deus respire a alma. Não tendo podido receber a comunhão esta manhã, estava toda aflita, mas resignada, e pensava entre mim que, se não tivesse sido porque me encontrava nesta posição de estar na cama, e se fosse vítima, certamente a teria podido receber, e dizia ao Senhor: olhe, o estado de vítima me submete ao sacrifício de privar-me de recebê-lo no sacramento. Ao menos aceita o sacrifício de privar-me de ti para te contentar, como um ato mais intenso de amor por ti, porque ao menos o pensar
que sua mesma privação atesta ainda mais meu amor por ti, adoça a amargura de sua privação. E enquanto dizia isto, as lágrimas desciam dos olhos, mas, ó bondade do meu bom Jesus, não apenas me adormeci, sem fazer-me esperar tanto e procurar, segundo o habitual, veio de súbito e, me pondo suas mãos no rosto, me acariciava e me dizia: minha filha, pobre filha, ânimo. Minha privação estimula principalmente o desejo, e neste desejo incentivado, a alma respira a Deus, e Deus, sentindo-se mais o iluminado por este estimular da alma, respira a alma, e neste respirar-se mutuamente Deus e a alma, acende-se principalmente a sede do amor, e sendo o amor fogo, forma o purgatório da alma, e este purgatório de amor serve-lhe não de uma só comunhão ao dia, como permite a Igreja, mas de uma contínua comunhão, porque é contínuo respiro, mas todas comunhões de puríssimo amor, só de espírito e não de corpo, e sendo o espírito mais perfeito, acontece que o amor é mais intenso. Assim, recompenso eu, não a quem não quer receber-me, senão a quem não pode receber-me, privando-se de mim, para me agradar a mim. Trecho 10 de dezembro de 1903. Quem busca ao Senhor, cada vez recebe uma tinta, um lineamento divino. Continuando meu estado, sentia um peso sobre a minha alma pela privação do bendito Jesus, como se sobre mim gravitasse todo o peso do mundo, e em minha imensa amargura fazia quanto mais podia por buscá-lo. Depois, tendo vindo, disse-me: minha filha, cada vez que a alma me procura, recebe uma tinta, um lineamento divino, e outras tantas vezes renasce em mim e eu renasço nela. Enquanto dizia isto, estava a pensar no que tinha dito, quase maravilhando-me, dizendo: Senhor, que dizes? E ele acrescentou: ó, se soubesses a glória, o gosto que sente todo o céu ao receber esta nota da terra, de uma alma que procura sempre a Deus, toda conforme a nota deles, o que é a vida dos bem-aventurados, quem a forma, este renascer continuamente em Deus e Deus neles. Isto é aquele ditado, que Deus é sempre velho e sempre novo. Jamais sentem cansaço, porque estão em contínua atitude de nova vida em Deus. Continua, trecho 11.